E eu que peguei o meu marido e a minha mãe na cama. Gente, desde que eu comecei a namorar, a mãe sempre teve uma relação muito próxima com o meu marido. E até aí tudo bem, eu não achava nada de estranho nisso, porque minha mãe é uma pessoa muito sociável e meu namorado era muito dado também. Então eles tinham uma relação muito boa, que eu achava que era só amizade mesmo entre sogra e genro. Até aí tudo bem, tinha uma relação muito boa, a gente se casou e tal. E eles sempre conviviam muito bem, eu achava isso ótimo, né? Porque sempre a relação entre genro e sogra, às vezes é complicada. Eu mesmo não tinha uma boa relação com a minha sogra. E achava o máximo que eles tivessem essa relação muito boa. E tal. Só que aí, gente, às vezes eu saía pra trabalhar e quando eu chegava, minha mãe tava na minha casa. E eu ficava sem entender, né? Eu perguntava, por que a senhora veio sem me avisar? Ela disse, não, é porque eu vim chegar um pouco antes, eu vim preparar um café pra você, pra quando você chegar do trabalho e tal, né? E eu não achava nada daquilo ali estranho. Até que uma vez, gente, eu cheguei do trabalho mais cedo. E aí, eu tenho o costume de chegar e tenho a minha própria chave, então eu já vou entrando, né? Claro, é a minha casa. E eu já fui entrando, gente. Quando eu olhei, tava o chinelo da minha mãe lá na porta, de fora. Eu achei super estranho, porque eu não tinha combinado nada com ela. Era um dia que eu cheguei muito mais cedo do trabalho, tipo umas 3, 4 horas mais cedo, porque nesse dia eu não tava me sentindo muito bem. E aí eu pedi pra ir pra casa. Quando eu cheguei, gente, a porta do quarto tava fechada e eles estavam tendo relação. E eu fiquei sem chão. Quando eu abri a porta, que eu vi aquela cena, foi a pior cena da minha vida, porque eu jamais esperava aquilo da minha mãe e do meu marido, né? Tá que homem é mais assim, né? Mas eu jamais esperaria uma atitude daquela da minha mãe, gente. E aí, ela começou a se vestir, sabe? Os dois agoniados e eu chorando, desesperada. E ela começou a se vestir, a chorar e pedir desculpa, dizer que aquilo ali não era nada que eu tava pensando, que tinha sido só aquela vez e tal. Gente, só que não tinha sido só aquela vez. Eu vim descobrir mais pra frente, com algumas pessoas que já sabiam, tinham conhecimento, só quem não sabia era eu, só quem era iludida da história era eu. Então já fazia muito tempo que eles estavam tendo esse caso, inclusive quando a gente já namorava, né? Não foi só depois que eu me casei com ele, não, gente. Desde o meu namoro, eles já tinham um caso. Gente, e aí eu contei tudo pro meu pai. Meu pai ficou arrasado também. Ficamos os dois nessa situação. Gente, resumindo, hoje eu moro só com meu pai e a minha mãe fica pra lá. Eu nem tenho mais relacionamento com meu ex também. E, gente, a minha mãe ficou totalmente desmoralizada pra mim. Pra mim, ela é igual uma nota de R$ 3, sem valor nenhum. Eu vejo ela, às vezes, na rua e eu fingo de conta que ela é uma parede, que ela é um poste. Porque eu tenho ódio dela, eu tenho ódio dessa situação, porque ela é a pessoa que eu mais confiava. É a pessoa que eu mais tinha amor nessa vida, gente, um amor de mãe. Vocês sabem que faz tudo por um filho, mas eu nunca, jamais esperaria essa atitude da minha mãe. E às vezes a traição ela vem de uma pessoa que a gente mais confia. E ela veio de duas pessoas que eu confiava muito, que era minha mãe e meu marido. E desde lá, gente, eu tô passando por muita dificuldade, principalmente em relação à minha saúde mental, né? Eu tenho muita ansiedade, eu inclusive peguei uma depressão forte, tô me tratando agora, sabe? E eu tomo medicação pra eu conseguir me manter sã, porque a minha vida nunca mais foi a mesma, né? Na cidade a gente é conhecido como a filha que foi traída pela mãe, sabe? Então, pra mim não é fácil, tem muito olhar de julgamento. Porque a pessoa que é traída também recebe um olhar de julgamento. Eu não sei por que isso, né? Porque eu fui vítima na situação, mas de vez em quando nos lugares eu vejo as pessoas, sabe, falando baixinho, meio que. Eu sei que estão falando de mim, e isso é muito desesperador, gente. É muito chato, isso é muito difícil de lidar ainda. Já se passaram 3 anos dessa situação e eu ainda não sei lidar bem com a situação. Porque pra mim ainda dói, pra mim ainda é uma ferida aberta.